Fala pessoal, tudo beleza? Rádio Nacional dos Povos e o Joio e o Trigo trazendo para você um projeto Roçado, entrevistas que falam sobre saúde e segurança alimentar com a palavra dos mestres da UNB, inclusive. Eu sou Dom Rasta Valber da Gama e eu estou aqui na cidade de Teresina, em Goiás, para entrevistar Aneli, quilombola, goiana, brasileira, e vai falar um pouco sobre o Buriti para a gente, que é a sua dissertação de mestrado em Educação e Sustentabilidade junto a povos tradicionais. Bom, Aneli, fala pra gente quem é você, da onde você veio, qual é a sua comunidade. Primeiro a gente quer saber assim, quem é a mestra Aneli, que vai nos contar tanto sobre o Buriti. Boa noite, meu nome é Aneli, sou da comunidade Calunga Ribeirão dos Bois, Diadema, né? A Aneli, ela é uma mulher calunga, né? Professora há muitos anos na comunidade, e hoje eu venho aqui falar um pouquinho para vocês sobre o Buriti, os saberes e fazeres do Buriti do Cerrado, né? Que é uma planta nativa do Cerrado e o Buriti, ele é muito importante, né, principalmente para as mulheres quilombolas aqui da comunidade, né, que elas fazem uso, né, dessa palmeira do Buriti, desde o tronco do Buriti até a folha, né, dessa matéria-prima para poder transformar em produtos. Então, o Buriti, ele tem uma grande importância, né, na vida das mulheres aqui na comunidade Calunga Ribeirão dos Bois. E fala pra gente assim sobre você, como foi sua infância, aonde você passou sua adolescência, como foi também assim a fase que a gente passa a começar a sair da escola e estudar, né, na universidade. Conta um pouco pra gente de como foi todos esses processos assim na sua vida. A minha infância, ela foi toda na roça, né? Eu sou mulher da roça, né? Gosto da roça, do campo. E assim, o meu primeiro contato com a universidade foi no LEDOC, Universidade, né, de Brasília, Planaltina, na qual, quando saiu a licenciatura em Educação do Campo, turma 3, eu fui uma das primeiras estudantes do município de Teresina. Aí fui para a faculdade, para a universidade, a dificuldade foi muito, né? Assim, nós enfrentamos grandes problemas dentro da universidade em relação ao alojamento, alimentação. Fomos para a reitoria, na reitoria nós fomos reivindicar os nossos direitos, e com o passar do tempo tudo se foi, né, se encaixando, a gente foi brigando por políticas públicas voltadas dentro para, né, a nossa comunidade. E hoje a gente percebe que a licenciatura em Educação do Campo, ela veio fortalecendo, né, a comunidade calunga. Eu costumo dizer que ela fez uma revolução dentro do nosso território calunga. E para poder acabar de completar veio o MESPT, né, que ele oferta o mestrado em Sustentabilidade de Povos de Comunidades Tradicionais, na qual eu me inscrevi e fui selecionada, né, consegui passar, fiz 2 anos de mestrado. E assim, a minha pesquisa de dissertação foi sobre o Buriti, né, do Cerrado, que é os saberes e fazeres do Buriti do Cerrado na comunidade Calunga Ribeirão dos Bois. Muito bom, hein? E Aneli, o que na sua história fez você estudar a temática de segurança alimentar? Na verdade, assim, na nossa comunidade, a comunidade Calunga em si, a gente trabalha muito com o extrativismo do Cerrado. Então, assim, desde pequena, quando eu comecei a ir para o Cerrado com meu pai, né? Tinha vários frutos do Cerrado, então a gente fazia a coleta desses frutos do Cerrado, né? Então eu sempre fui apaixonada, assim, pelo Cerrado. Então, assim, eu tinha vontade, às vezes eu pegava o livro, via falando, assim, coisas sobre algum fruto, eu achava muito bonito, assim, então, a partir daí foi me despertando aquela curiosidade, falei, não, eu também vou escrever, né? E assim, também, assim, uma forma também de valorizar essas mulheres quilombolas da comunidade Ribeirão dos Bois, né, sobre esses saberes e fazeres, esses saberes empíricos que foram transmitidos de gerações a gerações, para a gente não deixar perder, né, esses saberes e fazeres dentro da comunidade. Então esse assunto carrega assim grandes heranças familiares para você, né? Sim, carrega sim. Por quê? Porque são saberes que vem sendo adquiridos, né, de geração a gerações dos nossos antepassados. Então, assim, é muito importante. Quando assim eu comecei a desenvolver
a pesquisa, essas mulheres, elas me agradeceram muito, então elas se sentiram assim pertencentes mesmo assim dentro do processo, porque não foi só assim uma pesquisa meio que aberta, só ir lá entrevistar e ir embora, não. Fizemos oficinas, envolvemos estudantes de dentro do território nas oficinas, então foi uma coisa assim bem bacana, uma coisa bem real mesmo. Fizemos visita de campo, foi muito gostoso. Muito bom, hein? E assim, Aneli, a gente tem que perguntar, né? Diante de tudo que a gente está vivendo no mundo, né? As coisas que a gente vê assim acontecendo, que influenciam diretamente na nossa vida, o quão importante você acha que a segurança alimentar ela pode ser usada até como uma arma de sobrevivência, né? E que ela influencia na nossa alimentação, também na renda e tudo mais, né? Você acha que isso poderia ser também, a gente poderia dizer que a segurança alimentar é uma arma também de guerra para enfrentar esses desafios que o mundo, digamos, moderno nos traz, né? Sim, eu creio que sim. O porquê? Porque através, né, desses saberes, né, que essas mulheres elas aprenderam com seus antepassados, né, e assim elas deram continuidade. Então é dali daquele cerrado, através desse extrativismo, não somente do Buriti, mas como outros frutos do cerrado, que elas tiram o seu sustento, ela tira o que é as suas rendas, sem sair da comunidade. E outra, levando em consideração que é uma alimentação totalmente orgânica, né? E para poder ir até o cerrado, para poder estar te retirando aquela matéria-prima, tem todo um cuidado, né? Para poder não degradar, né? O cerrado. Então tem toda uma história, né? Para poder estar retirando aquela matéria-prima, tem todo aquele cuidado com a mãe natureza. Muito importante esse ponto que você tocou, né? De ter, com o extrativismo, ter esse cuidado também de não degradar, né? De poder sempre reutilizar, inclusive, aquilo que a terra nos oferta, né? E a gente, sabendo cuidar, a gente sempre tem, né? E sobre a sua produção acadêmica, como você enxerga assim seu trabalho na contribuição e na construção do saber e da comunicação popular? Como você enxerga todo esse processo do conhecimento que você adquiriu, né? E você, de certa forma, assim, podemos dizer que você formatou esse conhecimento em uma tese de mestrado. E como isso se encaixa ali na comunicação popular, na sabedoria? Assim, assim que eu terminei de fazer a minha pesquisa, eu apresentei a pesquisa, eu trouxe, né, a dissertação para a comunidade, fiz a devolutiva para a comunidade, e assim, essas mulheres que foram entrevistadas, as escolas, né, então assim, todo o trabalho a gente fez, né, o feedback para a comunidade, contribuindo até mesmo assim em relação à valorização daquelas mulheres. Elas ficaram muito felizes, por quê? Porque todos esses saberes e fazeres, né, que é adquirido através dos nossos ancestrais, estava ali, naquela caixinha, né, tampada. Então, assim, elas se sentiram que pertencente, né? Então, isso para mim já é uma contribuição, e também só dos nossos estudantes, os alunos, eles estar inserido no processo. Então, assim, a valorização não somente, mas assim, para a comunidade também, dos jovens, para eles poderem, né, dar continuidade desses saberes e fazeres tradicionais que foram herdados de gerações a gerações. Verdade, isso é muito importante. Você conhece o trabalho da CONAC já? Não conheço. Tenho vontade de conhecer, participar. Eu sempre tive vontade assim de estar nesses movimentos sociais, Fundação Palmares, sabe? Assim, eu sou bem conhecida na comunidade, inclusive assim o meu TCC, né, que foi a minha graduação, e a minha dissertação agora, eu já estive olhando, teve alguns colegas que já me usou a minha dissertação como referência, né? Então isso para mim é uma satisfação mesmo assim, para poder estar contribuindo com a comunidade, né? Valorizando a nossa cultura e a nossa tradição. Sim, realmente, você é a mestra Nelly, inclusive, né? É um exemplo para todas as outras mulheres, inclusive, que pensam em estudar, que pensam em se tornarem mestras, né? Com o seu saber popular, inclusive, saber familiar, se assim a gente pode dizer também. E é isso, eu queria saber se você tem algo a dizer para o mundo, se você quer agradecer alguém, assim, que fez parte da sua trajetória, e talvez você queira deixar alguma mensagem também para as pessoas que vão assistir esse vídeo, né?
e te convidar para conhecer mais o trabalho da CONAC, dos comunicadores e comunicadoras da CONAC. E você disse que sempre quis fazer parte do movimento, então você já faz parte da Rádio Nacional dos Povos agora, né? Obrigada. Então vem com a gente que tá todo mundo conectado. Obrigada. Assim, primeiramente quero agradecer a Deus, né? Porque tudo que a gente vai fazer na vida, assim, a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. A minha família que sempre me apoiou, porque não é fácil a gente deixar filho pequeno em casa, né? Para poder se deslocar do território até a universidade, ficar lá 30, 40, 50, 60 dias, né? Então, assim, não é fácil. O meu esposo também, que sempre me apoiou, né? E os colegas, Edmar, meu esposo Edmar, e principalmente todos os professores da universidade, todos os professores da Universidade de Brasília, desde a LEDOC, Licenciatura em Educação do Campo, e o MESP também, todos os professores, porque esse trabalho não é só meu, só não, esse trabalho foi nosso, né? Foi através da comunicação, da socialização e principalmente também a minha orientadora, né, que é a Juliana Rocher, né, que ela é professora também no MESPT e na licenciatura também em Educação do Campo. Então, assim, a palavra hoje é gratidão. E o nome dos seus filhos também? O nome do meu filho é Pedro, tem 10 anos, e a minha filha Fernanda. Muito bom. Conheci seu pai também? Quiser Sim. falar o nome do pai? Meu pai é um exemplo. Meu pai, quando a gente era pequena na roça, eu sempre era que estava do lado dele. Aí minha mãe, ela teve 4 filhas, né? Aí 2, elas têm algumas necessidades especiais. Então, assim, eu sempre que ajudava na vida, né? Na lida da roça com o meu pai, eu e a outra minha irmã, que é a Maristélia, Marcele, Marília e eu, a Nelly. Aí sempre eu acompanhava com meu pai, era pro mato, é para poder pegar, é para poder plantar, é para poder colher, é para poder pescar. Então, aonde é que ele estava, eu estava junto com ele. Tinha vezes que minha mãe falava, você não leva minha filha não, que você vai matar minha filha de fome, porque a gente saía cedo, chegava à noite. Aí quando chegava lá, pai, eu tô com fome. Aí ele, não, pera aqui. Aí ele ia lá pegar um fruto do cerrado, inclusive o buriti. Aí para poder comer o buriti, tinha vez que tinha um pau que tinha no cerrado, chama pau doce. Ele pegava esse pau, cortava, toma, come, e o pau era doce. Falei, vai pai, ele disse, come, é gostoso, mata a fome. Então, assim, a minha vida foi assim. Então, meu pai é um exemplo de pai, né? Que é o Juarez, e minha mãe também, que é a Maria Suzana. Assim, eles, para mim, né, tudo na minha vida. Tudo. Então, todas as pessoas, eles fazem parte desse processo. Bom demais, né? Elas se tornaram uma mestra, teve muitos outros mestres também que me ajudaram nesse caminho, né? E é isso, a gente se despede aqui no clima do outono do Cerrado, né? Cidade de Teresina de Goiás. Teresina de Goiás, que gostei muito, apesar do pouco tempo, gostei muito de conhecer, o clima agradável, muito bom. Mostrar para vocês um pouco aqui, ó, da rua da Anneli. Olha que rua bonita, inclusive, né? Paisagem bem bonita. E você continua conectado aqui nos programas, aliás, né, de entrevistas do programa Roçado, Joio e Trigo e Rádio Nacional dos Povos, falando sobre saúde e segurança alimentar, indígenas e quilombolas, das aldeias aos quilombos, uma só voz. Rádio Nacional dos Povos, eu, Valber da Gama, Anneli, se despede de vocês aqui. Tchau, obrigada.